E aí galera, hoje não tem piada não, que eu não engoli um palhaço. Então é isso mesmo. Sejam todos bem-vindos ao Ponto de Vista. Porque se a TV Caracol Conectado faz, qualquer um consegue fazer. É inacreditável que em pleno século XXI ainda existe preconceito racial. Para a antropologia, se destacam dois tipos de preconceito raciais, o de origem e o de marca. Quando esse ato de racismo se manifesta por traços físicos, aparência, isso se dá pelo preconceito de marca. E quando se tem a suspeita que determinada pessoa pertence a determinado grupo étnico, isso se dá o preconceito de origem. As ideias que influenciaram os intelectuais brasileiros no final do século XIX e início do século XX buscavam compreender quais eram as possibilidades do Brasil se tornar uma nação desenvolvida, uma vez que a maior parte de sua população era mestiça. A saída encontrada para o país naquele momento era o branqueamento da população, um conjunto de medidas apoiadas pelo governo para branquear a população brasileira, com medidas como incentivando a imigração de brancos e o casamento entre brancos e negros, pois acreditava que o negro era o atraso do Brasil. Gilberto Freire defendia a ideia que o Brasil, a população foi se misturando pela miscigenação. As raças teriam, na sua opinião, se fundido numa única comunidade religiosa e emocional. Com esse discurso, Gilberto Freire, que foi autor do livro Casa Grande e Senzala, criou no Brasil o mito da democracia racial, onde ele afirma que não havia preconceito racial no Brasil, pois todos somos mestiços. O que anos mais tarde, estudos comprovariam o contrário. Um desses estudiosos foi o antropólogo brasileiro Horaci Nogueira, que buscou comparar o preconceito no Brasil e nos Estados Unidos, que criou a classificação de dois tipos de preconceito, o de marca e o de origem, que falamos no início. Nos Estados Unidos, na metade do século XX, os negros eram proibidos de frequentar lugares destinados aos brancos. Em transportes públicos, não podiam se sentar em lugares reservados aos brancos, não podiam utilizar o mesmo banheiro público, eram legalmente segregados, isolados e separados. Embora no Brasil também tinha essa separação, preconceito racial, não havia por meios legais essa separação, esse isolamento dos negros. Embora o Brasil também vivesse uma situação de discriminação e preconceito contra os negros, não havia uma separação radical como a experiência norte-americana. Nas décadas de 1950 e 1960, os americanos viveram uma luta aberta em torno da convivência entre negros e brancos. No Brasil, tudo se disfarçava. Existia uma diferença fundamental na natureza dos preconceitos observados nos dois países. O brasileiro seria o preconceito de marca, que aparece, que se pode ver, que está na pele. O norte-americano seria o preconceito de origem, diz a respeito à herança, ao sangue. Ou seja, nos Estados Unidos, mesmo que você fosse loiro de olhos azuis, mas não importava muito se você viesse de uma família negra. Você também seria discriminado. Um filho ou neto de negro pode nascer branco por herança. No Brasil, essa pessoa descendente de negros, mais branca na pele, seria considerada branca. Nos Estados Unidos, são negros os que se originam de negros, mesmo que a cor tenha se alterado. É o que os americanos chamam de regra da única gota. Sendo assim, se o que vale é o que aparece, mudando a aparência, o problema pode diminuir, tanto física quanto materialmente. Se o que vale é a origem, e o problema é interno, pois está no sangue, não importa parecer branco. O preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos se manifestam de maneiras diferentes. Mesmo assim, ambos jamais podem ser tolerados. E hoje traremos para você uma conversa bacana que tivemos com nossas conselheiras tutelar. Creio que tem tudo a ver com esse assunto. E hoje os pontos de vista são de nossas conselheiras tutelares. E aí galera do Ponto de Vista, estamos de volta hoje aqui no Conselho Tutelar, conversando com nossas conselheiras. Gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Boa tarde, quero primeiro agradecer ao pessoal da equipe, da coordenação do Pontos de Vista, né? Uma página interessantíssima no Facebook, né?
Meu nome é Anuska, eu sou conselheira presidente aqui do Conselho Tutelar. Boa tarde, gente. A gente agradece a oportunidade que vocês estão nos dando, da gente falar um pouco do nosso trabalho e ter uma conversa boa para que vocês entendam um pouquinho do que é o Conselho Tutelar, o que o Conselho Tutelar faz. Eu sou Maria Santana, é meu primeiro mandato e nossa amiga auxiliadora, por favor. Boa tarde, turma abençoada. Eu sou a conselheira Maria Auxiliadora. Então, galera, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Bem, são várias, né? Ela está em lei, está no ECA, né? Está na Constituição também, que tem uma parte que só é para a questão do ECA. E vamos fazer o seguinte, a conselheira fala a atribuição e a gente comenta um pouco. Porque é interessante, eu gostei muito da pergunta, porque é uma das grandes dificuldades nossas aqui é convencer e explicar à população qual é a atribuição do conselheiro tutelar, que muitas vezes, equivocadamente, acha que é papel nosso e às vezes não é papel nosso, às vezes é polícia, às vezes é o próprio o juiz da infância, às vezes é Ministério Público, às vezes o papel é do pai, é da família, mas o pessoal ainda acha que é o Conselho Tutelar, né? E às vezes tem muito assim, de achar que o Conselho Tutelar está aqui para punir. Não, nós não estamos aqui para punir. Nós somos um órgão que nós atuamos em defesa dos direitos violados da criança e do adolescente. Quando a criança está com o direito violado, aí o Conselho Tutelar atua para que resolva aquela situação daquela criança. Então, assim, uma das primeiras atribuições do Conselho Tutelar é atender os pais ou responsáveis aplicando medidas preventivas baseadas no ECA, tá certo? Então, assim, a segunda... Não, essa primeira ela ainda é muito interessante, porque o próprio nome já diz, conselho, né? Então, são conselheiras que são escolhidas através da população, a população escolhe, não é uma votação, não é uma eleição, é uma escolha, processo de escolha, são pessoas da população escolhidas para representar o município, né? Tem a quantidade de conselho, depende da quantidade de pessoas da população, né? Abaixo de 50 mil só é um conselho, acima de 50 mil vai aumentando. Esse primeiro ponto aí já está dizendo atender os pais. Em relação à medida, como é essa medida? Nós temos uma das mais importantes medidas hoje, que é a medida de proteção. O Conselho ele tem uma atribuição que eu considero a mais importante, né? Que é proteger a criança e o adolescente, que muita gente não entende e acha que o Conselho é para punir, como nosso colega Santana disse, é para punir, não é. É para proteger. Vamos dar um exemplo? Uma criança ela está em risco de vulnerabilidade social em relação a o pai e a mãe é alcoólatra e a criança está no meio disso, está vendo, está vivenciando, está vendo bebedeira, está vendo o pai sendo espancado, não o pai espancando a mãe e as crianças sofrem muito com isso. Então o que é que acontece? O conselho, quando ele é acionado, porque o conselho ele não pode chegar numa casa e dizer, olha, está acontecendo isso. Não, nós trabalhamos através de denúncia. Para poder o conselho atuar, ele precisa que alguém faça a denúncia, que venha através de algumas formas, ou por telefone, né, ou para o Disque 100, que é uma ferramenta importantíssima, e tem dia que a gente chega até a receber 2, 3 denúncias do Disque 100, ou a própria pessoa chegar aqui. Mas ela chega aqui, ela vai ter que assinar a denúncia, mesmo que não saia daqui para dizer quem foi que fez a denúncia, mas é obrigação nossa a pessoa assinar uma denúncia, né? Porque como é que eu vou chegar como conselheira junto com mais 2 colegas de trabalho e falar sobre uma denúncia se eu não tenho prova, né? Que eu recebi a denúncia. Eu tenho que ter esse procedimento, não que eu vá dizer, que não pode dizer quem foi que denunciou. Mas tem que ser através desse procedimento. O conselho só é acionado se tiver a denúncia. Então, nesse caso, o conselho vai na casa, diz que recebeu essa denúncia, quer saber se está acontecendo. Geralmente se percebe rápido,
né? Geralmente se percebe, ou através que a própria criança está agredida, ou ela está, ou a criança conta, ou eles mesmos terminam contando. Conversando. Então, o que é que acontece? A gente encaminha, que o nome é requisitar, para os órgãos de proteção daqui do município, no caso, ou o CAPS, no caso de ser viciado no álcool, o CAPS pode tratar, ou o CREAS, ou o NASF, ou o CRAS, depende muito da situação que nós vamos ver. Aí o que é que vem de mais grave quando se fala em medida de proteção? Se persistir, se os pais não querem tratamento, não querem esse acompanhamento, e chegou ao ponto de ou a vida da criança, ou vai terminar deixando para lá, o que é que se opta? Pela questão da vida da criança. Se o pai e a mãe não estão tendo mais condições de estrutura, questão psicológica, de criar, de educar, de ficar com essa criança, a lei diz bem claro, quando se tem um agressor, ou se tira o agressor, tem que se tirar o agressor. Quando não dá para tirar o agressor, se retira a criança. No caso, se fosse só um pai, aí se retiraria o agressor. Como é que o conselho retira o dono da casa? Olha como isso é importante isso. A gente pede a juíza da infância, conta a situação, e ela pede que a gente execute. A gente já sabe que é o nosso papel, mas a gente consulta, sabe? Aí vai pedir que execute. Você vai pedir a delegacia de polícia que acompanha a gente para retirar o agressor dentro de casa. Mas com tudo isso tem que ter provas, baseado em provas, né? Porque não é fácil você retirar o dono da sua casa, né? Pai de família. E a medida de proteção é justamente essa, é um encaminhamento para um CREAS, para um CAPS, é a própria retirada da criança para um abrigo, ou se não para uma família extensiva. Né? A família extensiva é aquela tia, é aquela avó, aquele avô, não é? Aquele tio, é alguém da família de sangue. Quando não se encontra, aí vai para o abrigamento. Então é muito importante e pertinente essa pergunta, porque a gente pode esclarecer a população todos os pontos. Como eu já disse no início, que o pessoal se atrapalha muito na questão do que é a gente e o que não é o conselho, né? Que é o trabalho do conselho, né? E eu tenho certeza que todos os conselhos do Brasil passam por isso. Porque a gente só vai saber o que foi que surtiu efeito e o que não foi quando chega nas vésperas de uma escolha para conselheiro. Que é onde eles vão dizer, vocês não fizeram isso, mas a gente não teve a oportunidade de explicar à população por que foi que a gente não fez, porque não é atribuição nossa, não é? E até porque também em muitos casos não pode ser divulgado, né? Todos esses sigilos. Tem um sigilo profissional, Então, nós não podemos expor aquela família, aquela situação para a população, para a comunidade. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, não, a gente não pode, é sigiloso porque a gente tem que preservar a identidade daquela criança que está inserida naquele meio. Então, uma das nossas atribuições é atender crianças e adolescentes sempre que seus direitos estejam violados ou ameaçados. Aí o Conselho Tutelar é acionado e quando estão sendo violados mesmo, comprovados, aí entra a fala que a nossa colega Nusca repassou, né? Aí vai tomar as medidas de proteção com essa criança, com essa família. No caso de direitos violados, vamos trabalhar com exemplos. Vamos supor, a criança não tem vaga na escola. Dificilmente hoje vai acontecer isso, porque a rede pública tem a obrigação de aceitar, né? Mas se de repente uma família se muda para Lagoa de Roça e em um determinado local aquela escola não tem vaga. Aí o pai foi na escola e viu que não tinha vaga, ele vem para o conselho, faz a denúncia e a gente pede por escrito. E se por acaso a escola negar, a gente toma as providências do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, né? O Ministério Público da Infância. Né? E tem outros exemplos, que é bem interessante isso, questão de medicação, principalmente para crianças, que a gente tem aqui um alto índice de crianças com problemas especiais, né? Tanto psicológicos como físicos, e que dependem de medicações e na verdade são tudo muito caro, né? E é obrigação do município, é obrigação do Estado
cobrir isso daí. Então, a maioria das vezes é um remédio, é um tratamento, né? É um tratamento na PAI, é um fonoaudiólogo, é um psiquiatra, é um neuro. E quando a criança é negado isso, né? Quando se fala direitos violados, é isso daí. É um direito que ela tem perante a Constituição e perante o ECA e que está sendo violado, não está sendo respeitado. Direito violado é um direito que não foi respeitado. Então o Conselho está para isso, para exigir, para obrigar que o Estado ele se comprometa e que ele cumpra o que é a obrigação dele. E para fazer né? valer os direitos, Fazer, né? Dessa criança que está sendo violada. Nós somos aquela pessoa que vamos lá fiscalizar, vamos cobrar, vamos correr atrás, perguntar se está funcionando, se conseguiu o remédio, no caso se for um medicamento. Vai ser tudo essa questão, é toda com o Conselho. Vai fiscalizar se aquela criança está tendo a oportunidade de ser tratada, no caso. Na questão da escola também, não é um direito violado. A água que não presta, uma água que não é saudável para a criança beber, a merenda, se é de qualidade, se a cadeira que ele senta é de boa qualidade. Porque uma cadeira péssima vai acabar com a coluna de qualquer criança, qualquer adolescente, né? A questão da criança especial, que ele precisa, ele tem direito por lei de um cuidador, ele tem direito de ser tratado pelo psicopedagogo, ele tem direito de ser tratado pelo psicólogo educacional. Então, ele tem que ter uma sala de atendimento para crianças com necessidades especiais. Então, são vários direitos violados que talvez hoje em Lagoa de Roça se passe, né? E que ainda não procuraram a gente, não viram que nós somos os representantes dessas crianças, né? Verdade. Verdade. Às vezes acontece quando a gente vem saber, já tem ido para a justiça e não passou por nós, né? Em alguns casos acontecem. E detalhes é que os próprios pais violam os direitos dos seus filhos, certo? Quando impede dele estudar, quando impede dele participar de um programa social, quando deixa de levar ele ao acompanhamento médico quando ele está doente. Então, assim, às vezes acontece o abuso dentro da sua própria casa. Então, é o direito violado da criança e do adolescente, tá certo? Aí, pronto. Aí, uma das nossas atribuições é requisitar serviços públicos na área, seja ela na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Aí a gente leva para a prática, que eu gosto de explicar que o pessoal que está vendo entenda. Requisitar. Está precisando, a criança está com um comportamento estranho na escola e o psicopedagogo percebeu que ele tem um distúrbio, né? Então ele pode ser tratado pelo psicopedagogo. Se o distúrbio for comprovado através da psicóloga educacional, ela tem como encaminhar. Mas a maioria das vezes, quando o problema chega aqui, a gente já percebe de cara que é NASF, né? Que é a equipe da saúde, onde tem uma psicóloga, onde tem um assistente social, onde tem um psicólogo, onde tem vários profissionais e eles acompanham a família e percebem se realmente é lá. Pode ser o CAPS, né? De Lagoa de Roça, pode ser o CREAS, que não é tão visto, mas é tão importante que é o CREAS, né? Porque é o centro de referência de especialidade e a especialidade dele maior em relação à violência. É a mulher que sofre violência doméstica, é a criança que passa por violência, qualquer tipo de violência, o abuso, né? O abuso, a agressão, principalmente. Então nós temos aqui o CREAS, não é do município, é do governo do estado, não é? Eles passam por um processo seletivo a cada final de ano, mas é uma equipe boa e formada, não é? É uma pena que ele é regional e ele não abrange só Lagoa de Roça. Ele abrange sete municípios, mas o polo, graças a Deus, é aqui em Lagoa de Roça, quase em frente ao conselho. E onde tem 2 advogados, onde tem uma psicóloga, onde tem um assistente social, onde tem uma pedagoga. E eles fazem um trabalho muito bom e geralmente a população não sabe disso. Né? Quantas pessoas que encontram a gente pela cidade e com a mão na cabeça dizem assim, o que pode fazer pelo idoso que está sofrendo maus tratos? É o CREAS, né? Hoje eles indicam que ligue para o 123, que é justamente porque eles precisam se documentar.
né? Muitos casos de violência ao idoso aqui também, muitos casos de violência contra a mulher aqui em Lagoa de Roça. E, infelizmente, a população ainda não sabe que existe um CREAS, né? E nem para que CREAS. Então, requisita para o CREAS, para o CRAS, que também é um centro de referência agora, é a questão estrutural da família, que é onde vai perceber se a família está com problema financeiro, que através da assistente social e da psicóloga, eles podem pedir à Secretaria de Assistência um benefício eventual, que seria o quê? Uma ajuda de custo para aquela família que mesmo com o Bolsa Família não está conseguindo alimentar seus filhos e pagar suas contas, né? Aí tem outros também, mas são várias requisições. Todas as nossas atribuições é através do nome requisição. A gente requisita vaga para a escola, a gente requisita tratamento no CAPS, requisita tratamento no CREAS, no CAPS, no NASF, uma medicação na Secretaria de Saúde, inserir uma criança no serviço de convivência, tudo é com um documento chamado requisitar, né, que é uma requisição. Então, seguindo as atribuições do Conselho, ele representa o Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar. Pronto, esse daí também uma vez em uma reunião no início do meu mandato em 2013, nós tivemos uma reunião com a juíza e ela nos repassou o seguinte, que o Conselho Tutelar são os olhos e os ouvidos da Justiça. E no início eu não percebia isso com tanta seriedade que eu vejo hoje, depois de um mandato de 6 anos. Eu estou 6 anos aqui, né? Porque a gente tem uma atribuição que eu já disse a vocês, que é a medida de proteção, mas a gente tem um poder muito grande que é de representar. Representar contra qualquer família que esteja violando o direito dos seus filhos, né? Isso a ponto até de perder, porque se a gente requisita para o CREAS dá um parecer positivo no que o Conselho está achando, que desconfia. Requisita para o CRAS, ele também dá um parecer positivo. E a gente vê que a criança está em situação de risco, o Ministério Público é aquele fiscalizador, é aquele que vai dar um aval junto com o Conselho em relação a uma medida de proteção quando se tira uma criança, né? Porque para se retirar não basta só tirar e tirou da violência e está feito, não. Tem a questão do procedimento todinho, né? Na lei, ela diz claramente que tem que comunicar a juíza da infância antes de 24 horas. Então, vocês imaginam uma ocorrência num sábado, à tarde ou à noite, e essa ocorrência a criança não teve ninguém de uma família extensiva para ser colocada. Então, a solução é o abrigamento, né? Colocar num abrigo. Não tinha uma tia, não tinha um tio, não tem ninguém. Então, vai para o abrigo. Como vai essa cabeça dessa criança, né? Então, a gente tem um prazo de 24 horas para comunicar ao juiz da infância. E não é comunicar por telefone, não. É todo o procedimento. Todo o procedimento. Contar, através do ofício, que não encontrou nenhum familiar e para protegê-lo, vai para o abrigo. Então, no sábado, aí o domingo, aí tem que ter um juiz plantonista, não é a juíza da infância, é o que está de plantão. Tem que se ter telefone, tem que saber o nome desse juiz para se colocar no ofício. Então, tudo é através da lei. Eu vou até abrir um parêntese aqui, porque recentemente a promotora aqui da nossa comarca foi para uma palestra lá numa faculdade de Campina Grande. E, infelizmente, a gente ainda se depara com uma coisa dessa. Na fala dela, lá na palestra, um aluno de direito daqui de Lagoa de Roça pediu para falar e perguntou a ela quem era que capacitava o Conselho Tutelar de Lagoa de Roça. Não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver. E ele perguntou por quê, como era que capacitava a gente, porque ele achava que algum tipo de medida que nós fizemos aí, que a gente ainda não descobriu o que foi que nós fizemos de errado, que ele quis culpar a promotora. Ele quis dizer, se é ela que capacita, então ela está capacitando errada. Ela nos repassou, foi ela que nos procurou e disse que não gostou, não achou pertinente a pergunta dele. E depois a gente tentou descobrir qual foi a razão, né? A razão de uma pessoa que estuda o ECA, que não precisa nem ser aluno de direito, qualquer cidadão
que lê o ECA vai ver que é bem claro essas atribuições que a gente está conversando aqui. E ele teve a ousadia de fazer uma pergunta dessa a ela, podendo ter vindo aqui e conhecer de perto, como vocês estão conhecendo, né? E assim, eu deixo esse recado para ele. Ele não é estudante de Direito, primeiro ele se candidata no ano que vem, tente conquistar o povo, tente ganhar a eleição. Depois que ele ganhar, ele tenta mudar a lei, porque os deputados não mudam, imagina o estudante de Direito, né? Infelizmente, mas eu tenho que deixar esse recado para ele, porque eu tenho certeza que ele está escutando. E essa resposta eu queria dar a ele, mas ele não teve ainda a coragem de vir aqui. E eu estou deixando aqui o recado para ele. Porque só sabe quem passa aqui, né? Então, e quem precisa. Vocês vão ver nos depoimentos na conferência, pessoas reais, do mundo real, né? Do mundo real, que está falando com o jeito deles, estão falando o que foi que aconteceu. Aí ele vai tentar entender e vai ver que... Passa a ter mais conhecimento, tá certo? Então, assim, continuando sobre as atribuições do Conselho, é expedir notificações e requisitar certidões de nascimento e óbito, quando necessário. Essa de requisitar, nós já falamos, notificação é o nome dado através da Justiça com uma atribuição nossa, que na verdade é um convite. Notificar é convidar. Aí, porque se o Conselho convida, muita gente não dá credibilidade, não. Termina não vindo, não achando importante. Muitos pegam o convite e rasgam assim na frente da gente, né? A gente passa por certas coisas, mas notificar é isso daí. Convidar. Mas convidar sendo praticamente ele é intimado a vir, que no final da notificação tem dizendo, se não vier, o que é que acontece. Sempre quando um cidadão recebe uma notificação dessa, alguma coisa grave foi. Está acontecendo com seus filhos. A gente poderia ir na casa, mas hoje em dia, por conta da violência, o Conselho ele não chega mais na casa de alguém para dizer, olha, eu soube que está acontecendo isso. A gente por conta da violência, a gente prefere chamar aqui para conversar, porque já houve casos de conselheiros serem esfaqueados dentro da casa, né? Ameaçada a gente aqui é constantemente, né? Ameaçada a gente é constantemente. A gente já é bem normal na vida da gente, né? No geral, no geral tem. Mas essa notificação é uma prova que o Conselho está chamando porque recebeu uma denúncia. Aí quer saber se é verdade ou se não é, sabe? Mas ele é um convite, é um procedimento. Porque se a gente colocasse, como eu disse outra vez, um convite, muita gente não ia levar a sério. Nem vem, né? Então, chegando aqui vai se tratar o assunto que está acontecendo, vai ser aconselhado esse pai ou essa mãe ou esse responsável, e ele vai ter um compromisso que assinou aquela notificação, e nós vamos estar documentados e eles também vão estar esclarecidos os fatos, sejam eles vão dizer que sim ou que não, ou alguma coisa desse tipo, mas vão sair daqui orientados e a gente sempre deixa as portas abertas e faz o convite em qualquer situação de necessidade, que às vezes não tem o conhecimento do que está acontecendo, às vezes passa por certas coisas porque não sabe. Às vezes não acredita. Estamos aqui para esclarecer, para ajudar aquela família e para fazer assim até um tipo de resgate, né? Porque às vezes está numa situação de negligência, muitas das vezes eles não sabem como lidar com aquela situação, não sabem que tem os órgãos de proteção, que pode ajudar, que pode esclarecer algumas coisas. Falta de conhecimento. Aí ainda fala na questão do registro de nascimento e óbito, né? Todo mundo sabe que o registro de nascimento é de graça, né? Ele é grátis. Ele é grátis, mas infelizmente a gente ainda encontra aqui em Lagoa de Roça alguns pais que têm um bebê e passam 9 meses para registrar. Né? Nós tivemos recentemente uma reunião com os agentes de saúde, que são pessoas que podem, sim, são profissionais que podem nos ajudar, né? Porque quando a gente se depara com uma criança com 9, 10 meses sem registrar, alguma coisa de errado está, né? Aí uma coisa puxa a outra. Quando a gente chega perto, que descobre que a criança não foi registrada, geralmente é um DNA que tem uma dúvida, né? E o Conselho também pode ajudar nisso, porque o Ministério Público pode fazer o DNA de graça, né? Mas muitos ainda não sabem, pensam que
só pode fazer exame de DNA hoje se for particular. Mas através do Ministério Público, o interessado vai lá levar xerox do registro da criança, que geralmente está só no nome da mãe, porque mesmo que a pessoa não quis de jeito nenhum registrar porque tem dúvida, mas a mãe tem que ser orientada, ela primeiro ela registrar. Ela registra no nome dela e diz o nome da pessoa que está em dúvida. Ela acha que é o pai, tem certeza, mas às vezes a pessoa acha que não é, né? Aí vai para lá, leva toda a documentação e no máximo entre 2, 3 meses já é marcado. E geralmente, quase toda vez, o Ministério Público pede à Prefeitura que disponibilize um transporte para levar, né? E esse exame é feito de uma pessoa, no Hemocentro. Mas tem muitas informações que a gente pode esclarecer ainda mais. Cada assunto desse é um motivo para uma tarde, sabe? É verdade. Mas E às vezes, menina, acontece também muita negligência dos pais, certo? Eles às vezes não registram por falta de negligência mesmo. Então, a agente de saúde, a vizinha, a avó, o avô, a tia, tem por obrigação de comunicar, no caso o órgão competente é o Conselho Tutelar, tá certo? E uma das nossas atribuições também é encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Então, eu acredito que tudo que foi falado aqui, né, dá para abrir muita mente de quem está ouvindo e é isso aí. E outra coisa, às vezes você diz assim, o conselho não fez nada, né, mas assim, o caso não era para o conselho, mas o conselho orientou, gente. Mas o conselho encaminhou para o órgão competente, tá certo? O órgão que é competente para atuar naquela quantas situação. vezes a gente vê aqui algumas pessoas que vêm procurar e depois que a gente escuta tudo o que aconteceu, a gente vê que não é o conselho, mas a gente fez a orientação. Olha, é casa de guarda, no fórum, a criança é da comarca, tem que ser Esperança. Eu não posso jamais minha criança ser de Lagoa de Roça e eu dar entrada em Campina Grande. Não pode, tem que ser na comarca que a criança mora. No caso, o fórum é Esperança. Então, questão de guarda, nós temos lá no fórum 2 defensores públicos que atendem a população gratuitamente. Então, na terça e na quarta-feira pela manhã, tem que ir muito cedo, pegar uma ficha, só são 10 fichas por dia, e lá você vai expor toda essa situação. Aí a senhora vai dar entrada, ou o senhor vai dar entrada na ação de guarda, ou se não, a ação de alimentos, que é a pensão, a famosa pensão, é a ação de alimentos. E lá com 2, 3 meses, dependendo do caso, porque se a criança ela tiver necessitando do alimento hoje, estiver passando necessidade, o juiz já vê como uma medida que tem que ser rápida. Então ela já executa, ela já diz, olha, é para dar tanto e pronto, acabou. Que são chamados alimentos provisórios, até o dia da audiência. Mas assim, gostei muito dessa pergunta sobre as requisições e sobre todas as notificações, execução de registro de nascimento, porque dá para esclarecer. Mesmo que muita gente chega também e diz assim, eu fui lá e não resolveu nada. Por quê? Porque não era competência nossa, mas a gente nunca deixou uma pessoa sair daqui sem dizer qual era o norte. Sem uma resposta. Sem dizer qual era o norte. Ou é o fórum, ou é o Ministério Público, ou vá primeiro falar com o secretário, depois quando ele delegado venha, a gente orienta direitinho, sabe? Não tem como eu chegar aqui e dizer o filho está precisando disso e o secretário deu negado. A gente tem que se documentar, né? Tem que primeiro ouvir. Todo mundo tem direito a se defender para poder que vá para os órgãos cabíveis, né? Principalmente a questão da juíza da infância, que não é tudo que vai para ela, né? E isso foi uma dificuldade minha, eu acho que das meninas também quando entraram, porque a gente nunca sabia o que era para a juíza e o que era para o promotor. Então é com muito tempo que se vai descobrindo o que é juiz e o que é para promotor, né? Mas assim, o que a gente pode orientar a população, a gente orienta, né? O conselho ele é aberto das 8 da manhã às 17 horas. Nós fechamos para o almoço, mas se tiver uma ocorrência a gente deixa o almoço e vem para a ocorrência. Às vezes pega direto, às vezes a gente tira direto durante o dia, às vezes uma ocorrência à noite,
ela dura até o outro dia pela manhã e vai durando a semana toda, porque tem que fazer procedimento, é documento, é tudo, né? Mas assim, ele além de estar funcionando aqui de 8 às 17, nós trabalhamos de plantão à noite, somos 5 conselheiras. Durante a semana fica 3 de plantão e durante o final de semana, que é o sábado, amanhã, tarde e noite, domingo, manhã, tarde e noite, são 2. E assim, a gente vai cobrindo tudo o que aconteceu com a população. Feriado aqui não fecha, feriado aqui não fecha, nós só fechamos aqui o feriado nacional. Os feriados municipais, como ponto facultativo de prefeito, a gente não fecha, a gente não acata, porque o nosso só é o nacional, né? Às vezes depende muito para que aqui esteja fechado. Às vezes está fechado, mas porque nós não temos um atendente aqui, então a gente precisa fazer visita e o conselheiro não pode ir sozinho, então tem que ir 2, no mínimo 2, aí a gente fecha, mas a gente deixa ali na frente um recadinho dizendo onde é que estamos. Porque chega alguém de Esperança, de Lagoa Seca, os conselheiros até de Lagoa Nova, sempre visitam a gente, vem para repassar um caso e pode correr o risco de encontrar aqui de portas fechadas. Aí a gente sempre comunica. Estamos no CRAS, estamos no CREAS, estamos no sítio geral, Então, porque qualquer coisa, né? Mas um recadinho aí na porta. Assim, como vocês percebem a interação da educação, a escola e o Conselho Tutelar? O meu ponto de vista, como eu já vim de 2013, eu acompanhei 2 gestões, né? Eu vou falar do que eu acompanhei. Primeiro, eu acompanhei um desastre na primeira gestão, né? É motivo da gente rir porque todo mundo viu isso passar claramente. Acompanhamos um desastre porque era problema, a gente da escola, o conselho não sabia, que a gente trabalha com denúncia. Se a denúncia não chega, como é que a gente vai adivinhar que a escola Yaya Tavares está com uma cisterna completa de barata e os meninos estão bebendo da água? Como é que a gente vai chegar numa escola, o Antônio Pedro, que era antigamente, com também um problema na cisterna, suja, e os meninos consumindo da água, se a população não vem dizer a gente, não é? Apesar de que o Conselho tem uma atribuição que é de fiscalizador. Nós podemos chegar em qualquer escola e pedir para ver a água, pedir para ver a merenda, e isso já aconteceu aqui, e aqui a gente foi processado. Né? Na minha primeira gestão, a gente foi processado, porque o secretário de Educação achou que a gente estava sendo invadindo um local e que não era competência nossa investigar, né? Investigar, e nós fomos acusados de ter invadido a escola, de ter quebrado o portão para entrar numa escola, e a gente perguntou claramente, as crianças estão bebendo dessa água, a pessoa que nos atendeu não respondeu. Quando eu disse, vocês estão bebendo dessa água? Não, nós compramos a mineral. Eu digo, o que a gente está entendendo por isso, minha gente? Né? Então, assim, foi um desastre e não é novidade o que eu estou dizendo aqui. Se eu fosse dizer, a população ia se espantar com o que já aconteceu aqui, mas para dizer como é que está sendo hoje, que já que você está perguntando como é a relação hoje. Hoje a relação já é bem melhor, né? Acabou a tempestade e agora, eu não sei se vocês já estudaram em biologia, o início do universo, né? O início da vida. Aí não tem aquela figura que é o planeta Terra, aí tem a Terra e depois vai começando a surgir as primeiras plantas. Pronto, eu comparo Lagoa de Rosa. Começou a surgir as primeiras plantas, né? Não vou dizer que está 100%, mas eu vou dizer que está sendo cumprido. Que está sendo cumprido. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo salário do conselheiro, né? A gente aqui já chegou a passar 2 meses sem receber. Já o salário já é pouco. A gente assim, passou 2 meses sem receber. E todo dia a gente ia na prefeitura, né? E todo dia era uma desculpa diferente. Aí já se mudou, né? O carro da gente, em 2016 o carro foi, as meninas foram para o procedimento em Campina Grande e o carro foi envolvido num acidente, né? Elas duas estavam dentro do carro, o carro passou 1 ano parado na oficina, minha gente. 1 ano parado. Imagina um conselho, 1 ano sem poder fazer uma visita. Quando ia para fazer a visita já tinha um horário, porque o motorista de 11 horas já ia pegar os estudantes.
e era um motorista que pegava os estudantes, o transporte dos estudantes. Aí a gente só podia trabalhar até 11 na questão de visita. Marcado, né? Aí quando o prefeito atual entrou, a primeira coisa que ele fez foi tirar o carro da oficina. Né? Tirou o carro da oficina. Aí vem a questão da educação, né? Antes os meninos sofriam com falta de merenda, não tinha quase merenda em escola, e quando tinha era de péssima qualidade. Não estou dizendo que hoje está mil maravilhas, mas os meninos têm merenda todo dia. E até o ponto que nós já visitamos algumas escolas, tem uns que fazem até assim. Eu acho que vocês viram ontem lá no Francisco Bezerra, que o menino disse que era deliciosa. Perguntei como era a merenda, deliciosa, perguntei o que era. Né? Então, hoje a gente tem um secretário que ele é, no meu ver, ele é o melhor secretário que o Lagoa de Roça tem. Ele é uma pessoa completa. Ele é uma pessoa completa. Ele é educado de educação. Ele é educado, ele é preocupado. Ele foi o primeiro secretário que colocou os pés aqui depois que o prefeito Severo entrou. Então ele vem aqui, ele faz denúncia, ele pergunta o que é que pode fazer. Ele ajuda a gente no que a gente precisar. No que a gente precisar. Falta um material, alguma coisa. Ele ajuda, né? Nós temos também o secretário de assistência que dá manutenção daqui. A manutenção é o quê? É a recuperação dos computadores, o material de limpeza, o material de expediente. Nós somos pagos hoje pela folha da assistência social, mas como vocês falaram na educação, assim, nós temos um bom contato. A experiência é boa com a secretaria. Ainda falta muita coisa para ser corrigida, né? Muita coisa, mas assim, no decorrer do tempo a gente acredita que vai mudar. Mas que eu considero como um progresso, é uma criança especial hoje ter um cuidador na escola. Porque na maioria das vezes se coloca um cuidador na cidade para que o povo veja. Mas nós fomos ontem numa escola e a gente percebeu um cuidador lá no Geraldo, né? Lá no Geraldo. E tem outros cuidadores, né? Cuidadores são o quê? São profissionais que ajudam o professor a manter o que é por direito, né? Que é uma criança especial na sala. Mesmo a gente vendo alguns problemas. E a gente viu que eles ainda não têm a especialização naquela área, às vezes não é uma pessoa que estudou para aquilo, mas está sendo cumprido, né? E em relação à educação, eu faço as suas palavras as minhas, porque eu tenho essa mesma visão que a Lúcia falou, se eu fosse falar eu diria a mesma coisa. Uhum. E assim, qual o tipo de ocorrência mais frequente que vocês têm aqui? Eita. Meu Deus do céu. Eu diria que seria a do abuso. Não é? Aí já não é uma ocorrência. Não é. Aí é uma demanda. Sim, a pergunta que você está fazendo é a ocorrência. Porque a ocorrência já está dizendo. É algo que tem que ser agora. Tem que sair naquela hora imediata. Se for isso, ou é uma essas questões. Porque o que está vindo com frequência é abuso, no caso do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Porque a gente está com um projeto aí sobre pedofilia. Nós vamos em breve começar esse projeto nas associações para conscientizar a população do que é que está acontecendo hoje no município. Nós já atravessamos um projeto nas escolas. Mais de 15 crianças e adolescentes, né? É verdade. Casos de abuso. Aí quando a gente diz abuso, a gente está dizendo o quê, gente? No geral, um caso que supostamente a criança esteja sendo abusada, que outras pessoas chamam estupro, né? Chamam estupro, mas na criança a gente fala em abuso e exploração sexual. E não é só de meninas, não. Já está chegando também questão de meninos, de crianças. Então, nós já temos esse projeto que é Criança Não Namora, que é um projeto que todo ano a gente, no mês de maio, há 2 anos, né, Lúcia? No mês de maio, a gente visita todas as escolas, a gente tem contato com todas as crianças do município. E a gente faz a conscientização sala por sala, dependendo do tamanho dele, o que é que ele pode ouvir, o que ele não pode, conscientizando a respeito disso. Criança não namora. Né? Criança não namora. A gente esclarece
E foi através desse projeto que já surgiu os primeiros corajosos, né? O primeiro, já teve o primeiro caso, que foi um adolescente que procurou a gente. Na escola. Quando terminou, a gente passou em todas as salas, a adolescente pediu para falar com a gente e se abriu. E está rolando na justiça, e não está rolando só dela, está rolando vários. Como né? também na própria escola já foi comprovado, já foi percebido, né? Foi identificado essa ação. Então, assim, o projeto foi muito importante. Está sendo ainda, né? Está sendo. Assim. Exatamente. A criação do projeto foi tão importante que a gente trabalhando aqui e todos os dias tem demanda para nós. E quando fomos às escolas, que começamos a conversar com as crianças. Isso, a gente percebeu, gente, diretamente, porque tem adolescentes que baixou a cabeça, fez um gesto diferente. Então, assim, não precisa nem ter uma profissão de psicologia, psicólogo para descobrir, então automaticamente se percebe. Então, daí, desse projeto até agora, está surgindo as pessoas. Vários. Estou tendo mais coragem, né, de denunciar. E a gente sabe que a criança ela é muito sincera. Ela não consegue esconder, não. O adolescente, eu sempre digo às meninas, o adolescente, ele rapidinho ele vai descobrir. Porque ele já está na adolescência, ele está com todos os hormônios já surgindo. Ele já vem com aquela rebeldia, eu tenho que ser rebelde, eu vou ser um cidadão. Então ele não aguenta não, ele vai logo e conta. Mas a criança, ela é ameaçada. Ela é uma ameaça que é constante e é normal nesse meio dizer assim, se você contar, eu mato sua mãe, se você contar, eu mato seu pai, eu lhe mato. Então a criança, ela se fecha, ela se fecha, mas ela tem um ponto que ela não consegue. O comportamento dela muda. Aí vem um profissional como professor, começa a perceber, um diretor, né? Dizer, fulano era tão alegre, de repente está triste. A gente já faz assim, epa, alguma coisa tem, observe mais, né? E a partir daí é onde a gente vai percebendo. Então, se vocês querem colocar em questão mais alguma pergunta que não foi feita, alguma coisa que você acha importante passar para a galera? Sim, tem muitos pontos importantes. Mas é como a conselheira Lúcia falou, passaremos a tarde inteira, né? Falando. Mas, assim, eu queria dizer aqui que o Conselho Tutelar ele é um órgão permanente, é autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. É estabelecido na Lei 8.069/90 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? E assim, uma coisa que muitos não sabem, e às vezes sabem, mas querem aquele apoio maior, muitos se identificam também com o Conselho Tutelar, tá, gente? Não é todos que nos julgam. Então, assim, quando procurar o conselho, né? Quando é que a população procura o Conselho Tutelar do seu município? Já foi falado, mas eu vou repetir. Sempre que os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à profissionalização, à liberdade, convivência familiar e comunitária forem violados pela família, pela sociedade e poder público para com as crianças ou adolescentes, ou ainda por eles próprios, certo? Então, deixa eu falar com as demais conselheiras e na minha oportunidade já gostaria de agradecer toda a equipe, ponto de vistas, né? E dizer a vocês que daqui vai se abrir muito mais oportunidades, tá certo? E agradeço a disponibilidade de vocês. E é isso aí, gente. Nós que agradecemos. Começa assim, eu estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade, o Conselho está tendo essa oportunidade de falar um pouco do seu trabalho,
porque assim, o conselho em si é mal visto pela sociedade, nós hoje estamos tendo essa oportunidade. Quero agradecer a vocês e quero falar às pessoas que, por exemplo, para votar é muito difícil. Às vezes as pessoas candidatas, às vezes chega até não preencher o limite, que tem que ser pelo mínimo 10 candidatos, porque seriam 5 suplentes e 5 atuantes. E às vezes não consegue preencher por conta da dificuldade, às vezes porque não é bem divulgado o trabalho não pode ser divulgado, assim. E agora nós estamos tendo essa oportunidade de divulgar e que as pessoas passam a ver o conselho de uma forma mais clara, assim. Porque nós temos um trabalho que ele é assim, bem pertinente, nós temos nossas limitações, que eu digo assim, em termos de esclarecer para a sociedade, divulgar o trabalho, porque isso não pode ser divulgado. Hoje sim que abriu essa porta para nós, a gente agradece demais e quero agradecer a ajuda de vocês aqui. Muito obrigada. O conselho não tem nada a ver com quem está bebendo no bar. O que a gente orienta é que ligue para a polícia. Ligue para a polícia e o responsável do bar vai ser punido. E outra coisa, para não dizer que o conselho nunca fez nada, todo final de ano e praticamente no início do ano, toda festa de padroeiro, São João, nós estamos aqui com um cartaz, com o número do artigo, dizendo que é proibido venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Falamos com cada dono do bar em Lagoa de Roça, todos nos conhecem. Nós fomos bar em bar, pregamos o cartaz. Antes de pregar, a gente faz a conscientização, a gente conversa com todos, diz que é proibido. A maioria sabe da lei mais do que a gente. Quando a gente dá as costas, tem uma notícia. Estava no bar não sei aonde, teve um estupro não sei aonde. Cadê o conselho? Não é o conselho. Quem deixou o adolescente e a criança ir para o bar foi o pai e a mãe, minha gente. Não foi conselho, não. Agora a gente faz a nossa parte sim. Precisou do conselho para localizar o pai e a mãe? Vamos lá, de madrugada, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, a hora que for, o conselho vai, localiza, vê quem é o adolescente, vai na casa do pai, traz dentro do carro, leva, conduz para a delegacia, a gente faz o papel mesmo de motorista, que não era nem a gente, né? Aí para o adolescente ficar mais constrangido, a gente às vezes leva no carro que não era para levar, mas que acabe com isso de dizer que bar é conselho tutelar, porque não é. E outra coisa, em relação ao adolescente e à criança, o responsável é o pai e a mãe. A gente vai dar um suporte aqui quando o direito violado dele, né? Quando teve o direito violado dele, quando ele foi negligenciado pelo Estado através de Secretaria de Saúde, Educação, de Transporte. Mas o pai e a mãe são os responsáveis legais por ele. Então, que quebre esse tabu de dizer que conselho tutelar é para determinadas situações, porque não é. O conselho já está dizendo, são conselheiros que vão dar conselho às famílias, vão orientar e vão requisitar. Não é um trabalho fácil, um trabalho que é feito por amor. Eu tenho a experiência e vou ter a experiência de 7 anos que eu passei por aqui. Estou me despedindo, mas eu vou cobrar sempre que os próximos conselheiros se doem como eu me doei. Eu cobro das meninas, eu digo sempre assim, tem que trabalhar igual comigo para que eu me sinta bem, né? Eu me sinta bem. E graças a Deus todas estão trabalhando de igual para igual. Que a população se alerte para alguns problemas, principalmente sobre pedofilia. O professor que vê alguma coisa estranha ou um vizinho, nos procure, sabe onde é a nossa casa. Se não tiver confiança em ver aqui, porque aqui é muito visível, ligue, né? Nós temos telefone fixo, nós temos o nosso particular. Hoje em dia todo mundo tem uma rede social no Face. Muita gente chega lá e faz a denúncia, a gente vai e passa para o restante dos conselheiros, né? Que a juventude se interesse, tente ser conselheiro também, tente vir ajudar a população. Talvez faça até melhor que a gente. Até porque né? no artigo 4 fala, né? No ECA, que é dever de todos, né? De todos, né? Um professor que vê um aluno passando por uma situação dessa que não conta, ele pode responder lá na frente por omissão. Não é? Todo mundo sabe que omissão hoje é um crime, se omitir, né? Então, agradeço demais a oportunidade. Se eu fosse falar mais, teria mais coisas. Quando eu chegar em casa eu vou me lembrar de mais detalhes. Mas assim, que foi uma boa oportunidade de a gente
colocar a cara, da gente falar, da gente dizer que a gente está aqui para isso, que a gente está aqui para servir a população, que a gente representa hoje a criança e o adolescente do município, que o que se vê, que não achar que é normal, procure o conselho. Pode ser que a visão daquela pessoa seja um crime, mas quando chegar aqui, ela vai ver que talvez não seja um crime, talvez seja só precise só de uma orientação, ou se não, a visão daquela pessoa conseguiu desvendar um problema seríssimo. É uma vida de um ser humano. Eu deixo essa mensagem aqui no final dizendo o seguinte, que tente observar as crianças de vocês hoje. A criança do seu vizinho, se você não tem. Um sobrinho, um primo, uma criança numa escola. Porque a maioria dos abusadores, dos pedófilos, são próximos à criança. Não são pessoas de outro lado do mundo, não. E aqui em Lagoa de Roça não mudou, não. Aqui em Lagoa de Roça tem. Aqui em Lagoa de Roça está acontecendo, tem pedofilia aqui. Né? E a maioria dos agressores estão ou dentro de casa, ou dentro da própria família, ou é um vizinho. Ou é um vizinho. Observem as crianças de vocês, né? A gente aqui recebe como crítica, para mim, uma crítica que vai me ajudar. Seja o que for, se eu sou abusada, eu sei porque eu fui abusada, né? Eu sou chata, sou arrogante, porque eu falei a verdade, eu tenho consciência disso. Eu sou chata porque eu falei a verdade. Não votou em mim porque eu sou muito abusada, que eu sou muito chata, mas foi porque toquei no ponto, né? Eu tenho consciência disso e eu peço assim que esse trabalho de vocês continue. Procure também outras instituições, outros órgãos aqui que trabalham com criança, para que vocês consigam observar o conselho de um pouquinho mais distante para ver como é que o conselho atua, né? Agradeço demais e digo à juventude que se candidate o ano que vem. Depois do mês de julho vai começar toda a preparação. Claro que eu torço que minhas colegas fiquem, porque eu tenho certeza que do que eu passei, pelo menos 50%, muitas absorveram, né? Mas assim, que entre também sangue novo, entre homens, né? Para dar um suporte, né? Um suporte também, a figura masculina também ela é muito importante, né? E que os estudantes, né, vão conseguir estudar e ter essa experiência de vida. Eu agradeço demais e não tenho mais o que dizer, né? Eu acho que eu já falei muito. Mas assim, que vejam aqui com mais carinho, que vejam o conselho como uma mão direita, uma mão estendida para lhe ajudar, uma mão amiga. Agora, para se falar a verdade, tem que se falar a verdade. Ninguém aqui usa de mentira, ninguém aqui usa de irresponsabilidade, não. A gente tem um ponto muito importante que é a reunião em rede. O nome rede é Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Essa reunião é executada uma vez por mês com a promotora de justiça, com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Saúde, de Assistência, com a Secretaria de Educação, com o CREAS, com o CRAS, com o NASF e com a equipe interdisciplinar do Fórum, que é uma equipe que acompanha a juíza na questão de escuta da criança, do adolescente. Então, é uma equipe que trabalha com seriedade. O que o Conselho não consegue resolver, a gente leva para a rede. E na rede de proteção, junto com a promotora, é deliberado que cada um vai fazer. E aí a gente vê progresso, né? A gente vê progresso, está funcionando. Então, a população acredite que as coisas estão andando, estão caminhando. Não estão caminhando tão rápido como deveria, mas está caminhando sim. Viu? Eu só tenho a agradecer. Então, eu queria agradecer a vocês aqui por essa conversa. Isso foi esclarecedor até pra gente que já vem acompanhando vocês. E o ponto de vista está aí para ajudar vocês também no que for possível para nós. Com certeza. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado também. Então é isso aí, galera. Queria agradecer ao pessoal do Conselho Tutelar por essa conversa com a gente. Esclareceu muito sobre o trabalho, que é um trabalho bem anônimo, como vocês puderam perceber. E às vezes a gente não valoriza tanto já por conta disso, mas é um trabalho muito, muito bonito e muito importante aqui na nossa cidade. E eu queria agradecer também ao WRCEL, que vem nos apoiando aí durante esse tempo. E um mais novo
apoiador nosso, que é João Boi das Aves. Então é isso aí, galera. Até a próxima. E teremos um convidado muito legal também no nosso próximo vídeo, que tem uma certa importância aqui na nossa cultura e vai ficar de surpresa para vocês. Espero que vocês gostem. Não sei o que é que eu digo mais. Eu digo o quê? Ah! Porra! Tranco do caralho agora. Já sei que esse bicho vai fazer de novo aquela presepada. Ai, meu Deus. Enfim.